Se você perguntasse para uma criança o que significa viver em santidade, será que ela saberia responder? E mais importante do que isso, será que ela saberia colocar isso em prática? Na escola, nas amizades, em casa? Nós estamos vivendo uma geração que aprende muito rápido, mas que também está sendo influenciada desde muito cedo por valores que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. E diante de tudo isso surge uma pergunta: como ensinar sobre santidade para as crianças sem transformar o assunto em algo pesado ou difícil de entender? Bom, eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e eu sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E a verdade é que santidade não é apenas uma palavra da Bíblia, é um estilo de vida que Deus deseja ensinar desde a infância. Afinal, as escolhas que uma criança aprende a fazer hoje pode influenciar todo o seu futuro. Mas sabemos que apenas falar nem sempre é o suficiente. As crianças aprendem muito quando elas participam, quando elas veem, quando elas estão ali aprendendo de forma participativa, ativa. E é por isso que nesse vídeo eu vou compartilhar com você dinâmicas simples, criativas, envolventes e muito fáceis de aplicar no Ministério Infantil, para ensinar o valor da santidade, de uma forma que as crianças realmente entendam e não se esqueçam. E para essa primeira ideia, você vai precisar de uma colher. Pode ser qualquer outro objeto e você já vai entender. E se você tiver aí uma colher, um copo, qualquer outro objeto, você vai conseguir aplicar essa dinâmica e ensinar sobre santidade para as crianças. Você vai mostrar o objeto para as crianças e perguntar: que objeto é esse? É uma colher. Você sabe para que a colher foi criada? A colher foi criada para nos ajudar a pegar o alimento e levar à boca. Todas as vezes que nós usamos uma colher, a gente come e ela fica suja. Depois de suja, ela precisa ser limpa novamente para que ela continue a executar o propósito que ela foi criada. A colher foi criada com o propósito de nos ajudar a alimentar. Se você estiver usando um outro objeto, você vai falar o propósito daquele outro objeto. A colher tem um propósito. E todas as vezes que a gente suja uma colher, para usá-la novamente, precisamos limpar. Imagina se essa colher estivesse toda suja de barro, de terra, e eu trouxesse aqui uma comida bem gostosa. O que vocês mais gostam de comer? Chocolate, sorvete, pudim? Vocês aceitariam um pedaço do pudim se eu cortasse, se eu pegasse esse pudim com a colher suja de terra? Você aceitaria? Com certeza não, porque a colher suja de terra iria atrapalhar você a sentir o gosto bem docinho do pudim. E sabe, Deus também nos criou com um propósito. É claro que nós não somos como uma colher. A colher foi criada com um propósito de ajudar as pessoas a se alimentarem. Eu e você fomos criados com um propósito também. E o mundo tenta nos sujar com o pecado. E todas as vezes que você fica sujo do pecado, você não consegue executar, você não consegue fazer tão bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa o que você faça quando você está sujo de pecado, tudo que você faz, tudo que você toca, se torna impuro, se torna pecado, se torna ruim. Mas ainda bem que assim como uma colher que pode ser lavada na água corrente, nós também temos Jesus, a água que nos limpa. Quando o nosso coração se suja com um pecado, nós temos Jesus e nós podemos pedir para Jesus limpar o nosso coração de todo o pecado e assim a gente pode voltar a cumprir o propósito que Deus nos deu com muita alegria, com muito amor, sem nenhuma mancha de pecado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E assim, usando uma colher, um objeto comum do dia a dia, você pode ensinar para as crianças que a impureza, que o pecado nos afasta de viver o propósito de Deus. E quando nós falamos sobre a água, sobre a limpeza, nós estamos falando diretamente sobre
santidade, de que as crianças consigam entender esse conceito. Para a próxima dinâmica, você vai precisar de um balão. Você pode entregar um balão para cada criança e assim você vai falar para as crianças que Deus deseja nos encher com seu Espírito Santo. Todas as vezes que oramos, que lemos a Bíblia, que fazemos devocional, que louvamos o nome do Senhor, que obedecemos, que falamos a verdade, o Espírito Santo está nos enchendo. E aí, você vai encher o balão junto com as crianças. Você pode ir falando cada uma das coisas, né? Quando você ora e as crianças assopram o balão. Quando você lê a Bíblia, assopra o balão de novo. Quando você fala a verdade, assopra o balão. E assim, conforme você for falando as coisas, as crianças vão enchendo o balão para representar que elas estão sendo cheias do Espírito Santo. E aí, depois que o balão está cheio, você vai falar para as crianças que Deus deseja nos encher com o seu Espírito Santo. Sabe, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de Deus e nós começamos a parecer com Deus. Vocês sabem que Deus, ele é santo? Ou seja, tudo que Deus faz é bom, ele sempre faz o que é certo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna semelhante a Deus. Você começa a agir com bondade, você começa a falar a verdade, você começa a obedecer sem reclamar, porque o teu coração está tão cheio do Espírito Santo, está tão cheio de Deus que as suas atitudes revelam que você tem Deus no seu coração. O Espírito Santo te ajuda. Quando você deixa, ele enche o seu coração e as suas atitudes mudam. Mas sabe, se você parar de deixar com que o seu coração fique cheio de Deus, se você parar de orar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, de fazer devocional, sabe o que vai acontecer? Você vai pedir que as crianças soltem o balão todas juntas. E aí, o balão, ele vai murchar e ele vai sair todo sem rumo e sem direção. E assim você vai ensinar para as crianças que quando nós deixamos o Espírito Santo, quando nós não buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós não buscamos a Deus, não lemos, não oramos, nós deixamos de ser cheios do Espírito Santo. Logo, deixamos de ser parecidos com Deus. E aí a gente começa a mentir, a gente começa a desobedecer, a gente começa a falar palavrões, a gente começa a fazer um monte de coisa que desagrada o coração de Deus. E assim você vai poder ensinar para as crianças que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para sermos santos, nós precisamos do Espírito Santo. E assim nós seremos cada vez mais parecidos com Deus. Ensinar sobre santidade para as crianças é de extrema importância. Esse é um dos grandes pilares de uma vida cristã. Nós precisamos buscar a santidade. E é por isso que dentro do PEC você encontra um tema completo com lições bíblicas para você ensinar sobre santidade na linguagem das crianças, com recursos criativos, atividades bíblicas e roteiros com todas as etapas de ensino para que você saiba como ensinar sobre santidade. Dentro do PEC você encontra mais de 20 temas para você usar com as crianças o ano todo no Ministério Infantil. São mais de 120 lições bíblicas para você poder usar. Eu vou deixar o link do PEC aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para você conhecer todo o nosso material. Eu tenho certeza que a partir do momento em que você usar as lições do PEC vai ser um divisor no seu ministério, como muitas das nossas alunas que começaram a usar os materiais do PEC e encontraram no PEC o que precisavam para poder ensinar as crianças com muita criatividade. Teve alunas que iniciaram o Ministério Infantil nas suas igrejas com o PEC e hoje atendem mais de 100 crianças por domingo. Vocês têm noção disso? As crianças estão sedentas pela palavra de Deus. E dentro do PEC você encontra a palavra de Deus na linguagem das crianças. Clica no link para você conhecer e ter mais informações sobre os materiais do PEC. Agora pega o ketchup aí. Não é para você comer um lanche. É para você fazer uma dinâmica com as crianças. Para essa dinâmica você vai precisar de ketchup e também de lencinhos umedecidos. Quanto mais cheirosos, melhor. Você já vai entender o porquê. Para fazer essa dinâmica, você vai pedir para que as crianças fiquem em círculo para ser mais fácil da realização. Só para ser mais fácil a realização
dessa dinâmica. Você vai falar para elas sobre o que é pecado, que o pecado ele nos suja, ele fere, enfim. E você vai pedir para que as crianças fiquem com as suas mãos estendidas. Então, em círculo, com as mãos estendidas. Você vai pegar o ketchup e vai pingar, tá? Vai colocar um pinguinho de ketchup na mão de cada criança e elas devem continuar com a mãozinha suja, ok? Enquanto você vai pingando o ketchup, você vai falando sobre o pecado. Que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que o pecado é aquilo que a gente faz que desagrada o coração de Deus. Depois que você falar sobre o pecado, você vai pedir para que as crianças esfreguem a mão. Provavelmente a mãozinha vai ficar um pouco suja, vai ficar melecada, e aí você vai então falar para as crianças que às vezes a gente olha para o pecado e fala, é só uma coisa pequenininha, mas sabe, o pecado ele se espalha, ele deixa marcas, ele deixa feridas, e o pior, o pecado ele é mal cheiroso, ele faz mal, enfim, você vai falar sobre o pecado. E aí você vai falar assim, mas ainda bem que nós temos Jesus. Jesus, ele limpa o nosso coração de todo o pecado. E sabe, Jesus deseja que nós sejamos santos. E ser santo é afastar-se de fazer pecado, é afastar-se do mal. É não abrir portas, não abrir brechas para o pecado. Talvez, aí você pode pedir para que as crianças possam ficar com as mãozinhas estendidas e olhando para as mãos e falando, talvez hoje você esteja com o seu coração assim, sujo, como as suas mãos estão melecadas, como as suas mãos estão sujas. Talvez o seu coração esteja sujo com a desobediência. Talvez o seu coração esteja sujo porque você está falando palavras que não são legais, palavras desagradáveis, como palavrões. Talvez você está contando mentiras. E aí você vai falar sobre os pecados ali, enquanto as crianças olham para suas mãos. E você vai falar assim, olha, ainda bem que nós temos Jesus. Jesus, ele é poderoso para te limpar de todo pecado. Mas para isso é preciso que você reconheça que você é pecador. Para isso é necessário que você reconheça que você precisa de Jesus. Quantos aqui precisam de Jesus? Todos nós precisamos de Jesus. E aí você vai pegar 2 lencinhos, tá? Para poder limpar bem a mãozinha das crianças. Você vai entregar, as crianças precisam estar com a mãozinha assim, e você vai falar, enquanto você está falando ali sobre a obra de Jesus, sobre o amor de Jesus, você vai colocar 2 lencinhos na mão de cada criança, e depois vai pedir para que elas possam usar o lencinho para se limpar. Vai falar, olha que cheiro maravilhoso, que cheiro gostoso, sabe? Jesus, ele deseja fazer isso com você. Ele deseja tornar você limpo, tornar você cheiroso, sabe? Bem apresentável, ele quer que o seu coração fique limpo, sem manchas. E para isso é importante que você reconheça Jesus. É a partir do momento em que você recebe Jesus, ele limpa o seu coração. Mas não acaba aí não. Você precisa se tornar santo, sabe? Às vezes o pecado ele entra pela nossa mão. Às vezes entra por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. O pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu falo, que eu ouço, que desagrada o coração de Deus. Então, a partir do momento em que você recebe Jesus e ele limpa o seu coração, é importante que você saiba fechar a porta do seu coração para o pecado não entrar e buscar a santidade. Santidade é o contrário do pecado. O pecado, ele te afasta de Deus, mas ser santo, buscar a santidade, te aproxima de Deus, que é santo. Nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, eu compartilhei algumas ideias dinâmicas para você poder ensinar para as crianças o que é pecado.